Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Prontos para mais um shiur na nossa segunda aliá, né? Nosso segundo encontro dentro da Parashá Vayera. E hoje eu quero trabalhar com vocês três pesukim, né? Três versículos. Porém, o base vai estar lá em Bereshit 18, tá? Gênesis 18, Pasuk 17, tá? Bereshit 18, Bereshit, Perek 18, Pasuk 17, para vocês irem aprendendo, tá? Bereshit, Gênesis, Perek, capítulo e Pasuk 17, tá? Vamos nós. Diz assim o texto: E o Eterno disse: Esconderei de Avraham o que irei fazer? Ou o Eterno pensou, né? Cogitou, estava com uma dúvida, é que a gente pode usar essa expressão. Esconderei de Abraham o que farei? Então, esse é o tema que a gente vai trabalhar no dia de hoje. E a pergunta que não quer calar é: será que o Eterno pode contar com você? Será que o Eterno pode contar comigo? É isso que a gente vai estudar no nosso shiur de hoje. Bem, meus queridos, como vocês já viram, além de estudarmos esse texto, nós também estaremos meditando no nome do sagrado, cujo o tema, né, vai ser a voz que se levanta, a voz que se ergue no deserto, tá ok? Bom, de antemão já vou pedir para você nos seguir e também curtir as nossas redes sociais para que você possa nos ajudar a propagar ainda mais essa mensagem do Criador. E, obviamente, quando você curte, compartilha e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele envia, né, divulga, ele informa para mais pessoas. Isso, com certeza absoluta, não vai te custar literalmente nada. Bom, dito isso, vamos nós para a nossa reflexão de hoje. Quando eu estava estudando, na verdade, todo dia, né, eu estudo a aliá do dia, e eu estava questionando ao Eterno perguntando, né, para o Eterno o que eu traria para a nossa reflexão. E quando foi literalmente ontem, né, já na hora de dormir, ele me deu essa direção e eu quero compartilhar com vocês, cujo tema vocês já sabem, né? Essa pergunta que não quer calar, se realmente o Eterno pode contar comigo e pode contar com você. Bom, nesse texto, se você já viu o nosso vídeo falando do Tselem Elohim na playlist lá do Devekut, você vai ver que quem criou, né, o mundo, tá lá, Bereshit bara Elohim. Então foi Elohim que criou. Mas nesse caso aqui, quem está falando com Avraham é o Yud Revavirê. Já expliquei isso, vou explicar de novo que é importante, porque talvez você esteja aqui a primeira vez. Não são vários deuses, ok? Desculpa, não são vários deuses. O que acontece é várias formas do Eterno se manifestar. Como você já sabe, tem o Elohim que cura, o Elohim que é a nossa bandeira e por aí vai. Então, quando a gente fala de Elohim, que criou os céus e a terra, a gente está falando também de uma característica que é primordial ou prioritária nessa ação do sagrado, que é a da justiça, que é do Gevurá, que é da restrição, que é do rigor, tá? Agora, quando a gente fala do Yud Revavirê, a gente já está falando de um atributo que ele tem todos os atributos, claro, mas só para didaticamente a gente entender. A gente está falando de uma manifestação do sagrado que vai trabalhar junto com Hesed, tá? E Gevurá, ou melhor, Gevurá, porque é o lado da esquerda, e Hesed, tá? Que é da bondade. Então, bondade, benevolência e por aí vai. Então, quando a gente está falando quando o Yud Revavirê se apresenta para Avraham e pergunta, né? E se pergunta, na verdade, ele se pergunta: olha, eu vou esconder, vou ocultar, não irei falar
para Abraham o que eu estou para fazer? E aí os nossos sábios vão dizer que esse versículo, ele é literalmente único. Ele não é uma pergunta simples, mas é de fato um diálogo interno do próprio sagrado, revelando algo profundo, que é a posição espiritual de Abraham diante do mundo e sua parceria, tá? Parceria com o divino no ticum da criação. Então, quando o Eterno, ele se pergunta, né? Olha, eu vou ficar sem falar para Abraham o que eu estou planejando fazer. E ele fica, eu acho que você está entendendo a didática da coisa aqui, né? E ele fica com essa pergunta. E aí os nossos sábios vão explicar o porquê que o Eterno tem essa pergunta. Se alguém tem uma pergunta, tem uma dúvida. E claro que aqui é uma pergunta retórica, como já falamos. Por quê? Porque Abraham, ele estava no outro, ele estava num patamar diante do Eterno que é totalmente diferenciado. Diferenciado por quê? Porque Abraham, ele era um Haver. Sabe? O que é um Haver? Haver é parceiro, Haver é companheiro, sabe? Haver não é como a gente fala hoje, aí fulano é meu amigo só porque curtiu 2, 3 vezes um post seu nas redes sociais. Não. Eu digo que eu tenho amigos, sabe? Eu tenho amigos que são pessoas que eu coloco literalmente a mão no fogo por elas e sei que elas colocam por mim também. Isso é amizade, sabe? Amizade é você saber que você de fato pode contar com aquela pessoa, que ela inclusive vai abrir mão do que é dela para dar para você, se assim for necessário. Então, Abraham, ele estava nessa categoria diante do Eterno. Não era só o Eterno que era Haver de Abraham, não. Abraham era Haver do Eterno. O que isso significa? Todos nós sabemos que podemos contar com o Eterno. Então, o Eterno é o nosso Haver. A pergunta é outra. A pergunta é se nós somos Haver do Eterno. Entende? Claro, nós no plural é Haverim, tá? Eu tô falando individualmente. Basta saber se cada um de nós individualmente, o Eterno pode dizer que é Haver dele. Basta saber se o Eterno pode falar para os Malachim o seguinte, olha, a Hadassah, ela é minha Haverá, né? Isso que a gente tem que saber. Então, essa é a pergunta que não quer calar. Será que o Eterno pode falar para os Malachim a teu respeito, como ele fez acerca de óbvio, olha, ele é um homem justo, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Qual é o testemunho que o sagrado dá a meu respeito? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer, tá ok? Então, Abraham, os nossos sábios falam que Abraham, ele era parceiro, ele era Haver do sagrado na criação. Ou seja, Abraham, ele foi elevado a um parceiro, né, a um Haver, a um parceiro, a alguém, a um amigo, porque o próprio Eterno diz, olha, Abraham é meu amigo. Tá, o próprio Eterno fala isso. E aí os nossos sábios vão dizer que Abraham era parceiro do sagrado na criação. Isso está onde? Está no Midrash Bereshit Rabá 49.2 e no Zohar Vayera 104a, que explicam que Abraham já havia sido elevado à posição de Haver, de Elohim, isto é, um parceiro íntimo. Ok? Um parceiro íntimo. Então, essa é a pergunta aqui, essa é a questão que fica para a gente. Então, quando o Eterno pergunta, ou melhor, o Eterno revela, melhor dizendo, o Eterno revela que Abraham, ele é um canal da justiça dele no mundo. Não sei se foi no vídeo de ontem, desculpa, não vou lembrar, no vídeo de ontem, eu falei dos Malachim, né? Você é o Malar, né? Você é um anjo, você é um mensageiro. E aqui eu posso dizer também que você é um Malar, você é um anjo, você é um mensageiro, e eu e você deveríamos ser também Haverim, né? No plural, Haverim do sagrado, nessa criação. Então, por quê? Porque nós deveríamos ser um canal da justiça do sagrado no mundo. Então, assim, o Eterno, ele acaba revelando e se perguntando, tá? Usando as palavras dos nossos sábios. Se Abraham, ele é o canal da minha justiça, sabe? Abraham é o canal da minha justiça. Então, como não confiar os meus decretos a ele? Então, deixa eu tentar explicar para vocês. Olha só.
existe um cano, tá? Não tem nada aqui que possa exemplificar. Existe um cano, existe um tubo. Pensa na torneira, não tem que sair água por ali, tá? Da torneira sai água. Então, Abraham, ele era esse tubo. Então, o Eterno falou assim, olha só, ele é o canal. Não é entrar, tá? Força de expressão. Eu vou entrar no mundo, eu vou agir no mundo, essa expressão é melhor. Eu vou agir no mundo através de Abraham. Então, já que eu vou agir no mundo através de Abraham, eu não vou falar para ele dos meus decretos. Sabe, quando eu falo isso, e de novo, didaticamente, por favor, eu fico imaginando o Eterno pensando da seguinte forma: seria injusto não falar com ele. Então o Eterno se obriga, entende isso? O Eterno se obriga a falar para Abraham, porque seria injusto com Abraham se o Eterno não falasse para ele. Eu espero sinceramente que esteja dando para você entender o fio da meada aqui. Então, você é o Malá, eu sou o Malá, nós somos esse cano, nós somos essa torneira, nós somos esse recipiente clear, que é a expressão correta. Nós somos esse recipiente aonde o Eterno vai se manifestar no mundo. Então, de novo, eu vou repetir 100 vezes essa pergunta. Será que o Eterno também se sente injustiçado, né? Injustiçado não. Será que o Eterno acha que seria uma injustiça não me falar dos seus decretos? A questão não está nele. A questão está em mim, se eu alcancei esse status quo. A questão é se você alcançou esse status quo, tá ok? Então, olha só, por que o Eterno também, ele se obriga, tá? Ele se obriga a falar para Abraham o que estava pretendendo fazer, que a gente vai falar mais à frente. Ele se obriga porque está lá no Passuque 18 e no Passuque 19 o seguinte: pois Abraham virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra, porque eu conheci. Grava essa palavra aqui, esse verbo, conhecer. Porque eu conheci e sei que ordenará seus filhos e por aí vai. Então, olha só, quando a gente vê a expressão e conheceu, né, fulano, e conheceu Isaac e a Rivka, né? Isaac conheceu Rebeca. O que está falando? Está falando de uma relação sexual. E o que a Bíblia fala? Que o homem e a mulher vão ser um. Eles se tornam um também, né? Ou principalmente, ou a partir, né? A partir da relação sexual. Então, quando o Eterno fala para a gente conhecê-lo, e claro que a gente não está falando de um ato sexual com o Eterno, eu estou falando de um nível de intimidade que a gente precisa adquirir no Eterno. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, quando fala de homem e de mulher, está falando sim desse ato sexual, porque quem é casado sabe disso, tá? E se você não é, tome cuidado com o que eu vou dizer. Quando a gente tem uma relação sexual, a gente literalmente está se aliançando com aquela pessoa. Por isso que o Eterno fala que a promiscuidade sexual é um pecado que nos corta da comunhão com ele, da espiritualidade com ele. Então, o pecado sexual, ele nos tira da classificação de povo do Eterno. Então, olha só, a palavra está dizendo, o sagrado está dizendo o seguinte: olha, eu conheço Abraham. Olha só, não é Abraham que conhece o Eterno. Gente, olha só que coisa linda. Não é Abraham que está buscando conhecer o Eterno. Igual você está aqui agora assistindo esse vídeo porque você está buscando conhecer o Eterno. É diferente, está dizendo assim: olha, eu conheço Abraham. Não é? Sim, era Abraham que estava o tempo todo buscando o sagrado, sim, mas aqui é outro viés. Era o Eterno buscando, sabe? Era o Eterno se relacionando, era o Eterno como eu posso dizer? Se relacionando intimamente com Abraham. Não era Abraham se esforçando para estar com o Eterno. Era o Eterno que se esforçou para estar com Abraham. E isso aconteceu comigo e com você na eternidade, antes da gente nascer. O Eterno nos criou para isto também. Então,
Obrigada, até não tinha parado para pensar por esse viés antes. Então, assim, a busca era outra, sabe? Não só a busca, né? Quem busca, encontra. Então, o Eterno encontrou Avraham. O Eterno encontrou um Ravé. Vamos pensar o seguinte equivocadamente. O Eterno estava triste, sozinho, desolado. Opa, achei um amigo. Ele achou Avraham. Tá ok? Bom, outra questão aqui é, Avraham, ele seria o modelo para os filhos. Então, a gente precisa voltar a nossa memória para o seguinte: o que é filiação, né? Ou o que define uma filiação no contexto semita, no contexto hebraico, no contexto do Eterno. Eu não sou filha da minha mãe única e exclusivamente porque ela me gerou. Mas eu sou filha de todas as pessoas nas quais eu sigo o caminho dela. Aquilo que ela fez, eu faço. Por exemplo, eu tenho a minha mãe Magali, né? Que eu digo que foi uma adoção tardia. Eu falei uma vez para ela o seguinte: olha, eu aprendo a ser esposa contigo. Então, ela de fato é minha mãe, por quê? Porque ela me ensina, não é que ela me ensina muitas coisas, tá? Mas é porque eu observo o que ela faz e passo a praticar. E com isso ela está me ensinando também. Então, o Eterno fala assim: olha, eu vou mudar a expressão aqui. Eu não vou esconder nada de Avraham. Por quê? Porque ele vai ensinar para os filhos dele. Agora, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que Avraham ensina, a outra coisa é o que o filho vai praticar. Então, o que determina se eu sou ou não sou filha de Avraham? Se eu faço as mesmas coisas que ele fez. E aí, Shaul Rachalia vai dizer que, Romanos, né? Nem todos que nascem em Israel são israelitas, tá? E nem todos que nascem também em Israel são filhos de Avraham. Então, o filho de Avraham é quem? É aquele que pratica a vontade do Criador, conforme, por exemplo, Avraham praticou. Então, Avraham, ele era, além de ter sido o primeiro patriarca ou melhor, Avraham, ele foi o primeiro patriarca de uma linhagem de justiça e retidão, que a gente no hebraico vai chamar de Tzedakah u'Mishpat, tá? Então, justiça e retidão, Tzedakah u'Mishpat. Então, Avraham, ele foi o primeiro a manifestar essas características que são do sagrado, sim, no mundo. Então, isso qualifica, né? Isso qualifica Avraham como guardião moral do mundo, ok? E isto qualifica Avraham como um guardião moral do mundo. Então, de novo, vem a pergunta, né? A pergunta não. Perdão. Aí o Eterno pensa: ocultar a Avraham a destruição iminente de cidades seria como omitir um julgamento ético ao próprio juiz que carrega os princípios da Torá antes mesmo que ela fosse dada. Então, para o Eterno julgar o mundo, julgar as nações, ele vai julgar através do quê? Da Torá, certo? E a Torá também institui para que haja um julgamento, haja 2, 3. E ali o Eterno também, aspas, precisava de Avraham para isso. Então, por quê? Porque Avraham era sua testemunha ocular, visível, palpável, tangível nesse mundo. Gente, o Eterno tem os malachim para isso? Tem. Mas os malachim não são visíveis, palpáveis e tangíveis, pensando, tá? Numa categoria apenas angelical, nesse sentido mais efêmero que a gente tem, ou etéreo que a gente tem, tá? Outra coisa, nossos sábios falam que isso aqui também foi um teste de intercessão. Então, o Rambam e outros sugerem que o sagrado, ao expressar essa dúvida, está de fato criando uma oportunidade para Avraham interceder. E eles sempre vão, os nossos sábios, né? Sempre vão fazer uma distinção
de Abraham com Noa. O Eterno, quando disse para... E aqui a gente tem um paralelo para a nossa realidade. Quando o Eterno fala para Noa que vai destruir, né, o mundo com o dilúvio, nossos sábios dizem que Noa acatou essa decisão do Eterno e fez a teivá, né, a arca, como o Eterno falou, mas ele acatou. Ele não se esmerou, segundo os nossos sábios, para fazer outras pessoas, auxiliar as pessoas a fazerem techuvá. E aceitou o decreto do Eterno. Agora, Abraham fez diferente. Quando o Eterno falou que destruiria Sedom e Amorá, né? Sedom, Sodoma, Amorá, Gomorra. Quando o Eterno disse que destruiria Sedom e Amorá, o que Abraham fez? Foi interceder. Eterno, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, ok? Você conhece essa parte. Então, aqui entra a diferença também. Quem você é? Você é Noa, porque você está construindo a arca não somente, né, mas vamos pensar assim, para você e sua família, ou você é Abraham que vai interceder para e pelo povo, tá? Aí a gente tem agora uma pergunta que eu fiquei me perguntando também, né, eu acho que é passível trazer aqui para vocês, qual era, sabe? Porque o Eterno diz lá no versículo 20, diz assim, ó, e disse Yud-He-Vav-He, o clamor de Sedom e Amorá é grande e o seu pecado é gravíssimo. Então, que clamor é esse que chegou diante do Eterno? E já de cara eu vou dizer para vocês que eu fiquei me lembrando, me veio à mente também, lá no Sefer HaSodot, quando fala que a Neshamot, né? A almas é Neshamot, que estão debaixo do altar clamando dia e noite diante do Eterno. Claro que lá no Shammai não tem dia e noite, é uma linguagem figurada para a gente entender. Então, o clamor, a palavra no hebraico para clamor é tsa'aká. Então, o termo tsa'aká sempre denota um grito de dor, de injustiça, de opressão. E é usado para o clamor dos oprimidos em Mitzrayim, lá no Egito. Isso está em Shemot, Êxodo 3:7. Ou de quem sofre injustiça. Iov, tá? Jó 34:28. Então, a palavra tsa'aká, que vai falar de clamor, tem essas duas referências que a gente viu, tá? Então, o Rashi, que é o comentarista mais clássico da Torá, baseado no Midrash, ele diz que o grito veio de vítimas inocentes. O Talmud, em Sanhedrin 109b, menciona uma jovem pobre que foi punida com morte por ter dado um pedaço de pão a um mendigo, pois em Sodoma era proibido ajudar os necessitados. Esse grito chegou aos céus. Então, não apenas porque Sodoma, né, Sedom, não era apenas, única e exclusivamente uma antítese da Torá, porque ela era. Agora a questão toda vai mais além disso. Por exemplo, eu cometo transgressões à Torá? Cometo transgressões. Agora, a questão de Sedom e Amorá era outra, sabe? E a gente vai falar sobre isso, por quê? Porque a crueldade lá foi algo institucionalizado. E a gente vai entender essas questões também. Então, o pecado de Sedom não era apenas imoralidade sexual, tá? Como alguns acham, como geralmente pensam, né? Mas, sobretudo, além dessa questão da... O que é, pessoal? A crueldade institucionalizada. Vamos pensar assim, tá? Institucionalizado como leis, tá bom? Então, por exemplo, existe nas leis de trânsito que você não pode avançar o sinal vermelho, é uma lei, tá? Então, assim, existe também a lei de que você não deve roubar, é uma lei que você não deve roubar. Agora, Abraham é nosso patriarca também, porque Abraham fazia uma coisa que era assim, típico dele. Ele praticava a hospitalidade. Agora, o que é uma crueldade institucionalizada lá em Sedom, né? Eles não podiam... Era lei. Sinal de trânsito, vermelho, pare. Na verdade, o amarelo você já tem que reduzir a velocidade e começar a parar. Mas, enfim,
Vermelho, pare. É lei. Se você avançar, você vai ser multado. Então, lá era diferente. Lá era o seguinte, olha só, se você praticar generosidade, você vai ser multado, você vai ser penalizado. Se você, como essa jovem, né, que diz o Midrash, foi dar um pedaço de pão para uma pessoa em situação de rua, né, como falaremos hoje, ela foi penalizada. Quando a gente vê Lot, por exemplo, como a gente viu, foram na casa dele para bater nele, matar ele, açoitá-lo. Por quê? Porque ele acolher no sentido de receber hóspedes. Então era proibido receber hóspedes, entende? Tudo que a Torá manda fazer em termos de bondade, lá tinha que fazer exatamente o oposto. Porque era lei. A lei era descumprir Torá. Resumo é esse. Radassa, mas não tinha Torá, depende do seu ponto de vista. Não tinha a Torá escrita, mas foi passado de geração em geração até chegar em Shemot 20. Então, tinha lá a crueldade institucionalizada, tinha a rejeição à hospitalidade, tinha a proibição da caridade e tinha a inversão do bem e do mal. O que é o bem? O bem é dar água para alguém que está no sol. Então, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser penalizado. O que é o bem? O bem é você fazer um carinho em alguém porque essa pessoa está triste, está em luto. Não, você não pode fazer isso. Se você fizer, você vai ser institucionalizado. E o bem é dar um prato de comida para alguém que está passando de viagem e está com fome. Não, se você fizer, você vai ser penalizado. Então, a lei de Sedom e Amorá era para fazer exatamente o inverso da prática do Hesed, da bondade. Então, no Midrash Bereshit Rabá 57, Sodoma estabeleceu leis para proteger os ricos e punir os pobres. Assim, sua iniquidade era legalizada e orgulhosamente defendida, uma distorção da justiça no próprio cerne da sociedade. E a minha pergunta para você é: como que a gente está vivendo hoje? Será? É só uma pergunta, porque eu realmente não sei a resposta. Tá? Eu quero que você me diga. Coloque aí nos comentários que eu não sei a resposta. Será que hoje a gente está vivendo isso? Leis que protegem os ricos e não só pune, tá? Mas tira dos pobres. Eu sempre me lembro de uma música do grupo As Meninas, né, da década de 2000, eu acho, que ela diz, 90 ou 2000, que fala... e o pobre cada vez fica mais pobre, né? E o rico cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre, e o de cima sobe e o de baixo desce. Então é isso, tá? Segundo a música das meninas. Não sei se isso acontece na realidade, eu quero que você me diga. A outra questão de Sodoma é o seguinte, como diz o versículo, né? Que o seu pecado era gravíssimo. Gente, o que é pecado? Pecado é você transgredir a Torá, tá? Está lá em 1 João 3, a partir do versículo 4 em diante, vai falar que pecado é transgredir a Torá. Segundo a Kabbalah, isso significa que o pecado pesou tanto no mundo espiritual que causou desequilíbrio nas sefirot, especialmente na coluna da direita de Hesed, exigindo a intervenção imediata da justiça, que é Gevurah, tá? Então, o peso, o kaved, peso espiritual, tornou-se insustentável. Então, quando Abraham, ele ora ao sagrado, se tiver 10, se tiver 40, aí vai, ele está intercedendo pela cidade, que era extremamente iníqua, tá? Extremamente iníqua, mas ele está intercedendo. Quando Yehoshua, ele faz o mesmo por Jerusalém, lá em Toledot Yehoshua, Mateus 23, do 37 ao 39. E nós também temos Ioná, quando Jonas, né, quando ele vai para Nínive. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando vocês veem que os Neviim, os patriarcas, eles estão, e o próprio povo de Israel estão peregrinando pelo deserto, né, ou peregrinando pelas nações, vocês acham que eles estão indo fazer o quê? Eles estão indo proclamar, sabe? Eles estão indo fazer cavanote, né, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 minutinhos. Eles vão interceder pela cidade. Então, hoje, a pergunta que não quer calar é: será que o Eterno pode contar com você? Essa é a pergunta.
Será que o Eterno pode contar comigo? Eu acho que comigo ele está começando a pensar na possibilidade de, quem sabe, entendeu? Por quê? Porque hoje vai ao terceiro dia que a gente vai fazer intercessões pelo Brasil e pelo mundo. Por que pelo mundo? Como eu expliquei no primeiro vídeo, quando a gente intercede pelo Brasil e pelas pessoas que estão residindo aqui, se aqui tem um holandês, um alemão, um mexicano, um paraguaio, um chileno, a gente está intercedendo por esses países também, porque essas pessoas são representantes desses países, entende? Então, era isso que o Eterno colocou no meu coração para a gente refletir nessa manhã, né? Ou melhor, refletir nesse dia. É porque eu estou gravando de manhã. Refletir nesse dia. Então, é isso, tá? Vamos para a nossa meditação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Bom, você já sabe como que funciona. Você acessando o nosso blog, eu tô aqui na página principal, tá? Ó, eu tô na página principal do blog. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tô na página principal. E quando você entra, dependendo do dia que você entrar, na verdade sempre vai ter aqui, ó, pela manhã, ó, a meditação do dia, ó. A gente vai meditar nesse Shem aqui, ó, a voz que se ergue no deserto. E aí a gente, ó, dia 3 de novembro, essa aqui foi de ontem e aí vai, tá bom? Então, todo dia, e aí é só você clicar aqui, eu vou abrir outra aba de propósito, tá? Então, assim, ó, já abri aqui outra aba, tá abrindo aqui. Então, se você entrar, não tiver, você tá vendo daqui a um mês, vai ter aqui a número 30. Então, o que eu sugiro? Você pode fazer número 30? Pode, mas eu sugiro também que você entre aqui, ó, Adam Beit Midrash. Aí depois você vai entrar em cursos grátis. Eu quero até pedir, aproveitar esse momento aqui, pedir perdão para vocês. Eu estou com uma questão com a internet aqui, tá muito, muito lenta. O vídeo de Bereshit 15, que era para ir pro Instagram, não foi. Então, assim, a gente está entrando em contato com assistência técnica, né? Mas a gente está tendo dificuldade. Então, aqui, ó, você vai entrar em cursos grátis, e aí aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em Devekut, mas também temos Fundamentos da Torá, que a gente, é o Taná, o Keter, que é o Abrit Hadashah, né? Os Escritos dos Primeiros Discípulos, e a gente tem Sacerdotes Além do Templo, que é um curso para líderes, tudo aqui é para líderes, né? Mas você vai vir aqui, ó, em Devekut e Neshama. E aí você vai ter aqui, ó, nesse momento a gente vai ter aqui Toledot e Yehoshua. Você vai clicar aqui e, ó, e vai aparecer todos os que tem, tá? Que eu já abri outra aba aqui. Aproveitando enquanto abre, se você está em estado de nidar, mulheres, você não pode fechar os olhos para fazer a meditação, conforme nós vamos estar ensinando aqui, tá? Agora, se você não quiser, eu não vou acompanhar junto com o vídeo não, e vou seguir aqui sozinho, não tem problema, porque a gente tem uma outra forma de meditar que a gente está orientando vocês a fazerem. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, as 3 meditações. Hoje vai ter a terceira, tá? E aí vai. Então, eu sugiro sempre, faz essa sequência com a gente, faz o primeiro e assim vai. Outra coisa que é importante falar, eu já tinha aberto aqui, outra coisa que é importante falar é o seguinte, olha só, você sempre vai ter um texto aqui. O que a gente sugere? Antes de você fazer a meditação, sempre leia o capítulo do dia. Então, se a gente está em Toledot Yehoshua 3, que é Mateus 3, leia o capítulo 3 antes de fazer a meditação. E você pode clicar aqui e ter como eu posso dizer? E se você clicar aqui, você vai ter um panorama, um estudo, literalmente um estudo sobre o Mateus 1, Matitiahu 1, Toledot Yehoshua 1. Então, hoje, a gente vai clamar pelo Brasil, tá? Mas sempre para isso, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, orar pela gente, para depois orar pelo outro, tá? Então, nós vamos nos levantar como essa voz que se ergue no deserto, porque vocês sabem que nós não estamos vivendo situações muito agradáveis, né? Então, nós precisamos, como Avraham que somos, né? Cada um de nós, espero que sejamos, tá? Eu espero que realmente o Eterno possa contar comigo e possa contar com você, tá? Então, tem aqui um estudo que depois você vai fazer. Então, a gente vai direto para a aplicação. Esse Shem,
cama, tá? Desperta a capacidade de ouvir a voz do Espírito, do Ruach HaKodesh, em meio ao silêncio e à confusão. Ele trabalha a purificação interna necessária para que a palavra divina encontre o eco dentro da alma. Meditá-lo é responder ao chamado no deserto, lugar onde não há ruídos, apenas o som puro da presença. Eu quero dizer para vocês também que é o seguinte, essa meditação aqui é uma novidade, tá? Que o Eterno trouxe para a gente, porque as meditações sempre são com os nomes do sagrado no Taná, e o Eterno está nos dando os seus nomes dentro do Keter, tá? Os nomes que Yehoshua usou, que os talmidim usaram, a gente também está usando, tá? Isso não invalida em hipótese alguma o que nós estamos fazendo com os textos, né? Lá do Tanar, geralmente é Terrilim e Shemot, não invalida em nada, muito pelo contrário, a gente só está se elevando ainda mais. Bom, finalidade, purificar a comunicação espiritual e emocional, romper o silêncio interior causado por bloqueios e medos e despertar o chamado profético e o senso de missão. Essa meditação ideal a ser feita entre 3 e 4 horas da manhã. Ah, Radassa, eu vou fazer agora meio-dia, tem problema? Claro que não. Tá ok? Claro que não. Então vamos lá. O Shemot, né, os nomes que a gente vai utilizar são esses daqui, ó. Kuf, repete comigo. Kuf, repete comigo. Men e repete comigo. Ain, tá? Então eu vou colocar aqui, que esse aqui tá maior. A primeira letra aqui, ó, é Kuf. A segunda letra é Men. A terceira letra é Ain, tá? Então, repete, Kuf, Mem, Ai, tá? Então, você já sabe como medita, você vai sentar na posição ereta, colocar suas mãos na posição de receber sobre os seus ombros é ótimo, sobre os seus joelhos. Quando você respirar profundamente 3 vezes, você vai respirar pelo nariz, segurar o ar 2, 3 segundos, e enquanto você inspira, tá? Você vai falar na mente, Kuf, Mem e Ain, tá? Aí 3 vezes, Kuf, Mem e Ain. Você vai inspirar, vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai soltar pela boca. Na hora da meditação, se você não lembrar, quando eu chamar, você não lembrar, você pode abrir os olhos, se você não estiver em estado de nidá, você pode abrir os olhos, visualiza a primeira letra, que é Kuf. Fecha os olhos, visualiza a segunda e assim sucessivamente. Quando eu falar iluminar a letra, significa você colocar como fosse uma chama de uma vela sobre a letra, tá bom? Então, senta com a coluna ereta e aí eu vou te guiando nessa meditação. Metatron, Sandafon e Machia, simbolizado por Enoque, tá? E por Elias, Hanó e Eliarro. São, segundo os nossos sábios, como eles não morreram, né? Então eles foram elevados a uma categoria angelical, tá? Que assiste ao sagrado. Então Hanó, ambos eram profetas, né? Ambos eram profetas. Então vamos nós. Inspira 3 vezes. Agora você vai se ver como uma coluna de luz e você vai se colocar dentro de uma Maguen David de cor dourado, no hexágono central, uma Maguen David maior do que o local que você está agora. À nossa frente tem outro Maguen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas Kuf e vamos iluminar a letra Kuf. Vamos convocar a letra em branco, tá? Convocar a letra Men. Vamos iluminar a letra Men. E vamos convocar a letra Ain. E vamos iluminar a letra Ain. Então, a gente tem Kuf, Men e Ain.
ativadas, acesas, iluminadas. E essas 3 chamas se transformam numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen David que ela está e é atraída até o pico superior do Maguen David que nós estamos. Essa chama ela vem para a nossa Neshama, simbolizado pela nossa mente, e aí ela vai ativar, despertar a nossa Neshama. Ela vai para Urua, simbolizado pelo nosso coração, e vai iluminar o nosso Urua, e vai para o Nefesh, simbolizado pelo fígado, e vai purificar o Nefesh. Volta para Urua, ilumina Urua, vai para Neshama, ativa Neshama, vai para o Urua, ilumina Urua, vai para Neshama, ativa Neshama, ilumina Urua, ativa Neshama, ilumina Urua, ativa Neshama. Num processo mais rápido, ela vai fazer Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz plena da consciência do divino, na qual esse nome carrega. E então, essa nuvem que está tão plena da consciência do divino explode e começa a cair flocos de luz sobre nós, deixando a gente completamente magnetizada, completamente plenos dessa consciência do divino. Agora que a gente está pleno dessa consciência e que a gente tem total condições no sagrado, né? De purificar a comunicação espiritual e emocional, de romper o silêncio interior causado por bloqueios e medos e despertar a chama profética e o senso de missão. Então a gente vai agora dar as mãos, vamos colocar o Brasil no meio, literalmente nos nossos pés, porque o Brasil é como se fosse uma bola de futebol. E a gente vai projetar agora da nossa mente, né, do nosso terceiro olho, um jato de luz violeta sobre o Brasil. E aí a gente convoca a Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. E aí a gente, ao projetar esse jato de luz violeta que vai trazer cura para o Brasil e vai dar a ele essa mesma capacidade que a gente está tendo, vai formar como se fosse uma segunda pele. Então todas as pessoas de nacionalidade brasileira que estão dentro ou fora do país e todos os moradores do Brasil, e aí a gente está pensando em pessoas de outras nacionalidades, todos eles receberão dessa energia, dessa consciência do sagrado. E também serão plenos como a gente é plena. Aí agora, Metatron, Sandarfon e Machia pode ter livre conversação com cada um de nós. Quando você terminar a meditação, você respira 3 vezes. E aí você pode gravar a meditação e compartilhar com a gente lá no nosso grupo. Shalom, shalom. Lehitraot.